Olá, pessoal! Estamos aqui novamente diretamente dos estúdios do Jornal Expresso para mais uma edição do nosso Expresso Entrevista. E nesta semana nós estamos batendo aqui, nós vamos bater um papo aqui com o Dr. Bruno Menck. Tudo bem, Dr. Bruno? Tudo bem, Marco. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito Obrigado. Bem, jovem. Quantos anos, doutor? 30 anos. 30 anos e há quanto tempo já na área da odontologia? Odontologia quase 8 já. Posso chamar de dentista, porque é mais fácil para o pessoal entender? Pode, não tem Dentista problema. especialista em ortodontia, né? Isso, exatamente. Vamos falar como é que o sorriso do pessoal fica mais bonito. Sim, vamos bater um papo legal aí. Então tá bom, peço licença para você, Bruno, para antes da gente começar o nosso bate-papo, eu fazer aqui o meu agradecimento a um parceirão nosso aqui, que é o nosso patrocinador, tudo bem? Show, sem problema. Então tá bom, vamos lá, Johnny, nós temos que falar do nosso grande amigo Bruno do Cimento, né, Johnny? Então vamos lá, o Johnny vai colocar aí, Bruno do Cimento, se você quer construir ou reformar, procure o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem todos os materiais básicos para a sua construção, cimento, cal, argamassas e tudo o que você precisa com os melhores preços da região para você fazer sua reforma ou construção. A matriz do Bruno do Cimento fica na Avenida Santos Dumont, aqui em Capão Bonito, onde funcionava antigamente o depósito de bebidas Antártica. O Bruno do Cimento também tem filiais em Botucatu e Ponta Grossa. Olha lá o Bruno do Cimento levando o nome de Capão Bonito para todo o estado de São Paulo e também para o vizinho estado do Paraná. Faça os seus pedidos pelo WhatsApp 15 99 739 8857 e compre você também produtos da marca Votorantim, produtos de qualidade com os melhores preços da região lá no nosso parceirão Bruno do Cimento. Muito bem, a gente falou aqui do Bruno do Cimento. E agora nós vamos bater um papo aqui com o Dr. Bruno Menck, né? 30 anos, 7 anos de atividade, Bruno? 7 anos. Tá, você caminhando para 8 aí já. Caminhando para 8. Uhum. Você atua na rede pública e tem consultório particular também, é isso? Isso, eu atuei muito tempo, né, na rede pública e faz 2 anos que eu saí da rede pública para me dedicar ao meu consultório particular. Especificamente ao seu consultório particular, isso, né? Isso. Você fez em Sorocaba, isso? Isso, estudei em Sorocaba, né, por 5 anos lá. Certo. Morei lá, né? Aí ficava na dúvida naquela de volto, não volto. Aí as coisas foram acontecendo. Minha esposa falou, vamos voltar. E voltamos. Ah, isso aí. Você é especialista em ortodontia, isso? Isso. Tá, Sou especialista também em ortodontia. Certo. Fiz pós-graduação já também na área de endodontia, né? Que é essa parte de canal. Certo. Fiz em cirurgia. Certo. Fiz em saúde pública também. Tá, mas você fixou na ortodontia. Isso. Tá. É especialista mesmo em ortodontia. O que você faz lá no seu consultório? Se a pessoa quiser saber para procurar você lá, o que você faz lá? Basicamente é só ortodontia? Isso, eu faço mais nessa área de minha especialidade, que é a ortodontia, mas eu mexo também da forma estética do sorriso, da forma geral. Certo. Faço clareamento, faço restaurações estéticas, faço parte de harmonização facial, faço também, mas faço pouco. Certo. Mas acabo fazendo também essas coisas. Faz também. Sim, faz também. Toda essa parte estética que envolve, né, sorriso, face. A ortodontia é uma questão de estética somente, doutor, ou não? Não, na verdade, né, teve um tempo atrás, as diretrizes do próprio SUS foram atualizadas, Sim. onde o problema de maloclusão, né, que envolve essa parte de ortodontia, certo. Ela é obrigatória, né, ser tratada, porque é uma condição de doença, né? Entendi. É uma condição de quando você tem algum problema de desalinhamento de dente, de desarmonia de face, é passível, né, de tratar.
tá? Então, não é só estética. No passado era considerado só estética, é sim, isso? É que antes se falava assim, eu vou corrigir, né, ortodonticamente falando, por estética, né? Porque, meu dedo tem um dente que tá torto, Sim. né? Minha face às vezes está desalinhada e tal. Sim, vou corrigir por conta de estética. Só que hoje em dia, né, conforme os anos foram passando, os estudos foram se aprimorando em relação a isso, fala que influencia também na deglutição, influencia na fala, na respiração, né? Na mastigação propriamente dita, porque se você tem às vezes um problema, né, de aumento mandibular ou retrusão mandibular, pode influenciar também nessa questão mastigatória também. Certo. E muitas vezes pode ocasionar dor, um incômodo, né? Sim. Dor de cabeça, dor de... Perfeito. Pode ocasionar isso? Pode ocasionar porque a gente tem toda essa parte, né, de articulação temporomandibular, que é essa articulação que está inserida aqui, nessa região próxima do ouvido. E acontece da gente, com o passar do tempo, né, se não tratado, esse problema de encaixe de mordida vai gerar consequências nessa articulação, como sobrecarga, deslocamento, problemas de desordem oclusal mesmo. Que a gente chama. Certo. E isso acaba inflamando e acaba doendo, é isso? Isso, acaba... a gente tem, né, nessa região o disco articular que está inserido, né? E esse disco ele faz com que a gente abra a boca, feche a boca, mastigue. E com o passar do tempo, se esse disco, né, não for posicionado da forma correta, ele vai desgastar. Ele vai desgastar, vai gerar dor de cabeça, vai gerar inflamação. Essa inflamação dizem que dói muito, é verdade? Isso, dói, principalmente crises de enxaqueca crônica, tá? De dores de cabeça insuportável, né? Principalmente nessa região, que o tronco nervoso é inserido nessa região do ouvido. Então acaba doendo ouvido, doendo cabeça, doendo pescoço. Então muitas vezes a pessoa tem dor de cabeça e não sabe, e pode ser pela questão da mastigação, vamos lá, do encaixe torto. Sim. Pode ser, doutor? Sim, 99% dos casos. Aqueles casos que a pessoa fala, eu tenho dor de cabeça, tal, toma aí um analgésico. É um analgésico da minha época e da época do avô do senhor. Para quem não sabe, o doutor Bruno Menck é neto do meu amigo André Menck. Sim. Era cibalena. Vou tomar uma cibalena, né, André? Vou tomar uma cibalena. Tá assistindo. Olha, fala, viu, André? Quantas cibalenas você vendeu? O André tinha supermercado em Guapiara, grande amigo. Então, aquela dorzinha que a pessoa... vou tomar um analgésico por causa da dor. Semana seguinte volta a dor, no dia seguinte volta. Pode ser a dentição torta, errada? Pode ser? E às vezes, o que acontece, Marco? A gente pega... A pessoa já está, às vezes, com um problema tão avançado que só a ortodontia em si ali, fazendo a correção, não vai resolver o problema, porque a articulação já foi pro tanque. Já foi. E aí, às vezes, a gente tem que fazer esse reposicionamento de articulação pós-ortodontia. Pós-ortodontia, pós-aparelho, né? Tirou o aparelho e tem que deixar corrigir no nível ali, às vezes prescrever alguma placa interoclusal para estar dormindo. E essa placa você põe na boca isso para dormir? Isso, essa placa, né, ela é inserida, é uma placa rígida, tá, que a gente coloca na boca durante o sono, para que durante o sono ali não sobrecarregue mais ainda essa parte articular, tá? Certo. O que é o tal do bruxismo que a turma fala, doutor? É tratado pela ortodontia, o bruxismo? Sim, o bruxismo, na verdade, ele é um tratamento multidisciplinar. Tá? Hoje em dia nós temos também os especialistas em DTM, que é essa disfunção da articulação temporomandibular, que é essa articulação, que trata não só a DTM, mas trata dores de origem orofacial. Certo. Que aí nós inserimos, né, o bruxismo, o briquismo também é muito inserido. O que é o briquismo? Vamos lá, bruxismo é o ato de friccionar os dentes. Raspa um com o outro. Isso, que ele pode ser tanto durante o sono, quanto às vezes em algum momento que você está ali trabalhando mais tenso, que você fica rangendo os dentes ali, tá? Então o bruxismo nada mais é do que o hábito de ranger os dentes, tá? E o briquismo, a gente chama o briquismo de apertamento. É um apertamento excessivo, onde você trava a musculatura ali e às vezes você trabalha... vou dar um exemplo da minha mãe aqui. Minha mãe trabalha no escritório, fica várias horas ali do dia no computador. E às vezes fica naquela mesma posição, travado ali, né? Por várias horas do tempo, e a gente chama essa condição de briquismo, tá? Briquismo, certo.
Isso é corrigido com a ortodontia também? Isso é corrigido com a ortodontia, né? Através do reposicionamento das posições dentais, tá? Certo. E aí entra a parte da DTM, tá? Dessa certo. disfunção da articulação que já foi ocasionada, tá? E a gente usa aparelhos específicos pós-ortodontia para tratar isso. Doutor Bruno, se a pessoa deixa muito tempo essa questão aí não corrija a mastigada dela, com o tempo ela tem que fazer algum tipo de cirurgia aqui corre o risco disso? Corre o risco. Corre o risco. Hoje em dia nós temos manobras cirúrgicas, tá? Com o intuito de reposicionar mesmo, tá? Essa região do disco articular. Certo. Tá? Um exemplo, a gente tem hoje em dia, o pessoal fala muito de artroscopia, artrocentese. Certo. Onde a gente faz, né, um acesso nessa parte dessa região do ouvido para fazer o tratamento do disco articular. Tá? Porque às vezes já foi tão... Desgastou demais. Isso, desgastou tanto e ficou vários anos ali, né, com isso daí. E acaba gerando problemas sérios do disco mesmo. Tá. A gente falou aqui que antigamente era tido como uma coisa meramente estética. Sim. Certo? Mas mesmo a estética tem a questão da autoestima. Sim, perfeito. Certo? Como é que é a melhora da autoestima das pessoas após um tratamento ortodôntico e... se o senhor já teve casos de que o senhor percebeu que a autoestima da pessoa levantou, melhorou, como é que foi? Sem dúvida, Marco. Eu acho que tudo começa... Vou até dar um exemplo de um caso, tá? Tudo começa na infância. Certo. Tá? Eu tive um caso de um paciente que nós tratamos ortopedia funcional dos maxilares, que certo. A gente já corrige quando é criança, tá? Certo. Essa parte de desarmonia óssea mesmo, certo. tá? Certo. Então, o pacientinho chegou até nós no consultório, a mãe se queixava muito que ele não tinha queixo. Certo. Né? O queixo dele era muito para trás. A mãe falava essa frase, não tinha queixo. Tinha queixo, de fato, sim, né? Sim. Só que o queixo da criança era muito para trás. E imediatamente, quando nós colocamos o aparelho ortopédico, na hora já teve uma readaptação da postura. Então, a criança andava encolhida, daquele jeito. E eu tenho o tardo bullying também, que a turma faz, porque sim. a primeira coisa, o dente pra frente é o coelho, já dá um apelido, né? Sim, exatamente. Hoje em dia o bullying tá muito em alta, né? Sim. E a gente pega casos muito sérios, no consultório, inclusive, também. Então, esse menino que a hora que colocou, mudou até a postura. Sim, porque a ortodontia, ela mexe não somente com dentes, tá? Sim. Ela mexe também com as bases ósseas. Só que a gente tem a idade ortopédica, né, que a gente considera a idade ortopédica para estar reposicionando as estruturas ósseas. Certo. Então, nesse caso dessa criança, por exemplo, imediatamente colocou o aparelho, a postura mesmo da criança já melhorou. E o queixo já foi pro lugarzinho certo, sabe? Então, esse caso foi um caso que fiquei muito feliz. Eu falei para a mãe até, na época, falei, mãe... Sentiu na hora a melhora da autoestima. Sim, E eu falei para a mãe assim, mãe... Prepara, porque o caso do seu filho é cirúrgico. Falei, você faz um plano de saúde já, porque a hora que ele chegar lá por volta dos seus 20 anos, a gente vai fazer a cirurgia ortognática. Certo. E aí, o que aconteceu? O menininho usou tão certinho o aparelho, tá? A mãe ficou tão feliz com o resultado já imediato e nós conseguimos corrigir o caso sem cirurgia. Olha... E aí hoje, né, ele tá em acompanhamento com a gente. Sim. Mas melhorou muito. Melhorou 100%. Chegou bonitinha hoje em dia, né? Sim. Tanto a parte de maxila quanto mandíbula estão em equilíbrio de crescimento, né? Já dei alta parcial, agora nós estamos acompanhando. Só acompanhando. Isso. Então a autoestima, sem dúvida, né? Igual você falou dessa questão do bullying também, né? Faz total diferença. Já na vida da criança, né? Já na vida da criança. Eu sou mais antigo que o doutor, né? Como tenho amizade com o vô dele, né, gente? Então, mas na minha época, hoje existe, a pessoa tira o dente para frente, coelho, aí já muitas vezes mexe com a estima da pessoa e hoje em dia tem muito mais recursos do que nós tínhamos no passado. Agora, dá para a pessoa saber quando ela precisa de um tratamento ortodôntico? Sim. Além dessa dor aí que o senhor falou que é um sintoma,
tem uma coisa quando ela precisa? Qual seria os sintomas? Sim, a gente fala, né, sempre, né, o coringa, vamos dizer assim, né, para a pessoa saber se precisa usar aparelho ou não. Primeira coisa, né, dentes às vezes apinhados, tá? Certo. Que é popularmente a gente fala, né, dentes encavalados. Encavalados, tá? certo. Espaços excessivos. Certo. Tá? Quando tem espaço na boca, o dente sobra. Às vezes você tem, por exemplo, entre os dentes você tem muitos espaços. Certo. Tá? Ou quando está encavalado, ou quando tem muito espaço. Isso. Qualquer um desses casos são casos de ortodontia. Isso já. Casos, por exemplo, também onde a mordida não fecha, tá? Certo. Então às vezes fecha posterior. Certo. Mas certo. na anterior, nessa região, ele Certo. não encaixa, né? Certo. Então você vê ali, a gente chama isso de mordida aberta. Certo. Tá? Casos de mordida cruzada, às vezes a pessoa fica mordiscando muito a bochecha nessa Sim. região aqui atrás. Morde a bochecha, olha, É. você tem que usar aparelho. Sim, porque às vezes tem mordida cruzada na posterior. Entendi, né? entendi. Então, esses eu acho que seriam os 4 exemplos aí que a gente pode deixar, né? Que Certo. são os coringas, né? Certo, são os coringa. Ou o dente encavalado. É, certo? torto, né? É Ali. torto, né? É que você, nitidamente você está com muito dente para pouco espaço. Exatamente. E o contrário disso, você está com o dente aberto, você tem espaço e pouco dente. Exatamente. Certo. E aí aquele quando morde muito a bochecha, é isso? Isso, aham. Você vai Vai comer... comer, morde a bochecha. Arranquei um pedaço aqui, Aham. um taio. Então, você talvez precise, Sim, certo? sim. Muito bem, doutor, você já deu aí essa dica. Existe idade mínima para a pessoa começar a fazer o tratamento ortodôntico? Fala assim, olha, a mãe quer levar, não, calma, é muito cedo ainda. É assim, Marco. Antigamente existia um conceito que a gente falava, vamos começar a tratar a partir dos 6, 8 anos, tá? Certo. Só que os conceitos foram atualizando e hoje em dia a gente compara um problema, né, de má oclusão, de ortodontia. Você diagnosticou o problema, ele precisa ser tratado, tá? Certo. Vamos pensar, eu dou sempre esse exemplo. Pega uma doença, Covid-19, por exemplo. Certo. Quando você descobriu que está com Covid, você vai e faz o tratamento do Covid. Certo. Mesma coisa o problema de má oclusão. Você descobriu que tem um problema de má oclusão, Sim. você tem que tratar esse problema de má oclusão. Certo. Então, hoje em dia, a gente fala, né, até dos cuidados precoces, né? Tem uma campanha que a gente sempre faz em julho, que inclusive é o Julho Laranja também, Certo. é dessa cor. Dessa cor, que bonita dessa cor. cor. Do Expresso, que a gente fala do tratamento precoce, tá? Certo. Então, identificação de problema de má oclusão, a gente já consegue identificar a partir dos 4, 5 anos. 5 anos dá para saber. Isso, porque meu filho tem 4 anos, Certo. tá? E eu já vi, que pai, né, Pai, dentista, mãe dentista, vai, não vai errar. eu já vi o que o meu filho, eu já consigo ver o que o meu filho tem, Certo. tá? Só que o que a gente faz? A gente tem maneiras de resolver Sim. que não são aparelhos especificamente para essa idade, tá? Sim. Hoje em dia nós temos outros tipos de recursos de Certo. ortodontia, de ortopedia, para a gente estar tratando esse tipo de má oclusão. Então, assim, identificou o problema, tá com 4, 5, 6 anos, Dá para tratar. Dá para tratar. Então não tem aquela idade, tem que começar com 10 anos, olha que já caiu o dente de leite, já começou. Não. Não, eu até falo, eu ressalto a importância da ortopedia. Eu sou ortopedista assim de paixão, né? Porque a ortopedia a gente mexe com osso, certo, tá? E certo. a ortodontia nós fazemos a correção dos dentes. Certo. Tá? Mas a ortopedia, o que acontece? Nós já resolvemos na infância. Certo. Por quê? Porque de fato o tratamento vai acontecer. Porque Certo. quando eu tenho esse reposicionamento de base óssea, Certo. esse tratamento ele vai ser de fato efetivo. Tá? Diferentemente depois que a gente vai alinhar esses dentes, vai fechar esses espaços, vai corrigir mordida aberta, mordida cruzada posterior, nós vamos tratar de forma compensatória. Nós vamos usar a inclinação de dentes para tratar compensatório, porque os ossos eles não crescem mais. Tá? Entendi. Então, Agora, eu perguntei de idade mínima. Sim. E tem idade máxima? Não tem idade Não máxima. tem idade máxima. Não. Às vezes, com o passar dos anos, né, nós vamos ficando mais velho, atrasa um pouco a velocidade de movimentação. Certo. Tá? E a gente vai tendo problemas também com o passar dos anos, problemas ósseos, porque perde sustentação de tecido muscular, Sim, gordura. Aí aparece o defeito. Aí aparece os defeitos, não tem jeito, né? Certo, Isso com certo. todo mundo. Então, às vezes, a gente tem algumas situações que atrasam a movimentação dos dentes. Então tá? não tem idade para você fazer tratamento ortodôntico. Não.
Não tem idade. Tocar com 60 anos, se ele quiser fazer, problema, ele problema. tendo a dentição. Inclusive, eu tenho pacientes nessa faixa etária. Nessa faixa etária. Aí, viu? Aí, da melhor idade, faz o tratamento. Essa questão pode evoluir para necessidade. Era novo, não tinha necessidade. Sim. E também, muitas vezes, era novo, naquela época não tinha recurso adequado. Gente, antigamente era mais caro, né? Era muito mais caro, né? Hoje é acessível? Hoje é acessível. A gente tem algumas coisas ainda que são feitas, né, lá fora, algumas matérias-primas de produtos vem do exterior, que vem do exterior, e às vezes acaba o tratamento sendo um pouco mais caro. Sim. Mas hoje em dia, sem dúvida, é muito mais acessível do que era alguns anos atrás. A ortodontia, além de tirar a dor, essas coisas, ela ajuda a melhorar a dicção da pessoa muitas vezes? Com certeza. Com certeza, porque o que acontece? Nós temos a língua, né? Sim. Eu sempre falo que a língua ela é um vilão, tá? Certo. Porque ela é um músculo que ela se adapta muito fácil. Certo. Então, o que acontece? Quando você tem algum problema ali de mal oclusão, né, do encaixe... Dente torto lá dentro. Dente torto, tá? Ou vou te dar um outro exemplo. Mordida aberta. Certo. Tá? A pessoa em repouso, ela reposiciona a língua, ela encaixa a língua no meio dos dentes da frente. Entendi. O que acontece? Isso gera problema de dicção. Certo. Então, na hora que a pessoa vai conversar, fica... né, porque a língua se acostumou. A língua se acostumou. A língua se acostuma com a arcada dentária. Exatamente. Se você corrige a arcada dentária, você tecnicamente corrige a língua também. Consegue corrigir a língua e melhora a dicção da pessoa. Com certeza. Já teve trabalho nesse sentido que melhorou? Sim. Você fez lá que melhorou a dicção da pessoa? Com certeza, em muitos %, né? A gente observa o resultado. O paciente também, eu fico muito feliz disso. Porque o paciente vê o resultado do nosso trabalho. Entendi. Entendeu? Então percebe e fala, putz, melhorei a fala, melhorei a mastigação, essa queixa, não tô mordiscando a bochecha mais onde eu ia comer. Tava num domingo no churrasco, mordia o pedaço lá e aí machucava. Entendeu? Então essa melhora é nítida. É tá? nítida. A gente já consegue ver nos primeiros meses de tratamento. Já. Nós falamos hoje, antigamente, poucas pessoas faziam tratamento de ortodontia, né? Sim. E era aquele tratamento que tinha o negócio de ferro, passava... Exatamente. Isso ainda existe ou não se faz mais? Como é que é? Evoluiu muito? Isso existe, tá? É a ortodontia fixa, com aparelho fixo, né? Certo. Só a título de curiosidade, o tio da minha esposa, ele é ortodontista também em Votorantim. Certo. E na época, isso há uns 20... acho mais. Isso há uns 40, 45 anos atrás, vai? Certo. Deve estar por volta disso. Ele foi fazer especialização em ortodontia no México. E aí ele fez a especialização lá e aí ele ia, cada mês, ele ia uma vez por mês pro México. Certo. Trazia os aparelhos de lá, né? Que são os aparelhos convencionais, né? Aquele de metal que todo mundo conhece. Trazia de lá para poder montar nos pacientes dele no Brasil. No Brasil. Trazia do México. Sim, trazia do México para conseguir colar, né? Para conseguir desenvolver o tratamento, porque não tinha recurso, né? Não tinha mão de obra no Brasil para isso. Lógico, né? Com o passar do tempo, os brackets, sem dúvidas, eles foram um diferencial enorme na ortodontia. Tá? Certo. São usados até hoje, tá? Certo. Nós temos o aparelho fixo convencional, que é aquele que troca a borrachinha. Você vai no dentista, troca a borrachinha. Certo. Tá? Troca o fio, troca a borracha. Aquele que passa o ferro mais, ainda tem ainda não? Tem. Se for o caso, usa. Sim. A ortodontia não abandonou aquelas técnicas do passado que eram eficientes. Não. Opa! Não, porque assim, existem artefatos pra gente usar hoje. Tá? Certo. Que são, hoje em dia nós temos 3 principais tipos de aparelho, tá? O fixo convencional, que é esse da borrachinha, o aparelho autoligado, que ele não usa borrachinha, mas ele é um aparelho de metal também, tá? Onde ele parte do pressuposto de forças mais leves, tá? E essa movimentação ela ocorre de forma mais rápida. E depois do aparelho autoligado, hoje em dia, né, que já não é mais uma realidade distante, que eu na época da faculdade achava que isso seria meramente impossível, que são os alinhadores, tá? Certo. Os alinhadores, eles fazem o que um aparelho fixo faz, certo, tá? Só que daí entra
a técnica do profissional também para estar utilizando. Porque eu sempre comparo qualquer tipo de aparelho que seja, tá? Não tô aqui para falar mal de um, bem do outro, nada disso, tá? Certo. Mas, ó, nós temos uma viagem para São Paulo. Certo? Na viagem para São Paulo, nós podemos ir de carro, nós podemos ir de bicicleta, nós podemos ir de ônibus, nós podemos ir a pé, nós podemos ir de qualquer forma, tá? Qual que é a sacada aí? É a forma com que nós vamos chegar em São Paulo, mas o resultado vai ser o mesmo. Certo. Tá? Só que um vai demorar 6 horas e outro vai demorar 2 horas e meia. Exatamente. Tá? Certo. Então, o avanço das tecnologias vem para acelerar o processo. Sim. Tá? Então, antigamente que a gente tratava, às vezes, num aparelho fixo convencional que durava 4 anos, da borrachinha, o autoligado veio e trata em 2. Certo. Aí depois veio o alinhador que trata em 6 meses. Entendi. Tá? Então essa revolução, né, essas novas tecnologias que vêm vindo, elas facilitam o dia a dia clínico, facilitam a vida do paciente também, porque às vezes a maioria dos casos que pegam no consultório, ninguém quer ficar muito tempo de aparelho. Entendi. Entendeu? Então, quanto mais ficar 4, 5 anos como era antigamente. Sim. Então, hoje em dia veio... Que a turma falava, dente de ferro. Eu fazia o bullying também. Exatamente. Fazia o bullying porque o dente era torto e depois fazia o bullying porque estava de aparelho. Isso aconteceu. Então, houve uma evolução grande nos últimos anos na ortodontia. Você está falando do tempo seu que, teoricamente, é curto de faculdade... Até a especialização, até hoje, né? Coisa de 10 anos evoluiu muito. Muito. Porque eu lembro assim, eu tive uma professora na graduação que o meu caso é um caso simples de ortodontia. Sim. É mais espacinho, é mais um dentinho que tá girado ali e tal. Sim. E aí, o que aconteceu? A minha professora... Você teve um problema de ortodontia. Isso. Eu estou tratando o aparelho, com o aparelho agora. Você tem, como é que é? Mais dente do que espaço, é isso? Não, na verdade eu tinha mais espaço do que dente. Mais espaço do que dente, então você corrigiu. Isso. E aí eu tô corrigindo e na época eu falei pra minha professora, isso por volta de 2014 mais ou menos, eu falei assim, olha, eu gostaria de corrigir esses espaços, mas eu não quero usar aparelho fixo. Por conta da minha imagem, agora tava, né, para formar, não sei o que. Eu falei, olha, não quero. Ela falou, ó, tem um aparelho hoje em dia que está sendo, né, trazido para o Brasil, que são os alinhadores, tá? Certo. E a marca pioneira é a Invisalign. Sim. E aí, nessa época, eu falei, não, quero usar a Invisalign. Porém, o tratamento com Invisalign naquela época era muito caro. Um caso simples como o meu, a minha professora tinha dado na época de orçamento para mim por volta de R$20 mil. Então era PQP, como era totalmente inacessível para o público, certo. né? Então, só uma pequena parcela conseguia pagar isso daí. Certo. Eu, estudante na época, né? Viu? Sem condições, né? Naquela crise. E aí, o que aconteceu, né? Estudante é contadinha a coisa, né, Bruno? Contadinha a coisa. E aí, o que aconteceu? Nessa época eu já queria usar os alinhadores e eu fiquei com aquilo na cabeça. Sim. Tá, alinhador. E minha professora falava na época, alinhador é o futuro. Alinhador é o futuro. Você não ouviu, você tá ouvindo, né, falar disso agora, mas o alinhador vai ser o futuro. Vai ser o futuro. E hoje em dia nós vivemos já uma realidade que o alinhador é o presente. É o presente. Porque então hoje a coisa evoluiu muito rápido. Evoluiu muito e todo mundo fica assim. Para quem não sabe, tá, pessoal? Vou explicar um pouquinho o que é alinhador aqui. O alinhador nada mais é que um pedaço de plástico onde nós temos uma configuração pré-definida para a posição que eu quero que o dente vá. Certo. Tá? Então, essas plaquinhas que a gente chama, os alinhadores propriamente ditos, eles são trocados, né, com um período a cada 7, a cada 10 ou a cada 14 dias, dependendo do caso. Certo. E aí essas placas vão fazendo a movimentação. Sim. Tá? Para não precisar passar nada de ferro, nada de metal. Ela vai induzindo o dente. Isso, nós fazemos toda a programação no computador, tá? Sim. Então eu faço lá com o meu paciente, falo, ó, você tem um problema assim, assim, assado. Para tratar, vão um número X aí de alinhadores. E aí a gente trata o caso do início ao fim. Então, assim, a ortodontia evoluiu nesse quesito muito, tá? E antigamente, o que acontecia? Os alinhadores, eles resolviam casos simples. E caso onde um dentinho tá fora ali, ou caso onde eu tenho um espacinho mínimo ali. Só que hoje em dia não. Hoje em dia os alinhadores, eles resolvem casos complexos mesmo. Complexo. Por experiência própria. Eu demorei muito para entrar nos alinhadores, porque antes eu não acreditava nisso. Entendi. Eu falava... todo mundo chega no consultório e fala isso. Como que um pedaço de plástico vai endireitar o negócio? Vai endireitar o dente.
Tá? E antigamente era ferro, ia puxava, apertava. Sim. Né? Mas... E o dente ficou mole de tanto que puxou. Sim. E aí eu costumo até brincar com o paciente, né? Eu falo assim, olha, não é o pedaço de plástico, né? Que vai tratar o seu dente, que vai colocar o seu dente no lugar. Sou eu. Sim. Por quê? Porque eu vou colocar recursos no plástico para que o mecanismo de força, para que a gente chegue no resultado ideal. Então eu vou programar, eu vou sentar, eu vou colocar, eu quero pôr elástico, quero pôr mini implante associado com um pedaço de plástico. Sim. Dá, hoje em dia dá. Certo. Entendeu? Então, assim, os casos complexos hoje em dia com alinhador, eu tô vendo na prática, né? Uma coisa que eu não acreditava um tempo atrás. Então... O doutor, deixa eu perguntar. Tem duas coisinhas aqui. Primeiro tem que mandar um abraço aqui. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Anderson Rodrigo, lá no bairro do Maciel, em Ribeirão Grande. Um abração para você, meu amigo Anderson Rodrigo. Anderson, você está devendo uma visita para nós aqui no Expresso, hein? Precisa vir aqui. Outro abraço também para o meu amigo o Adailton, o Du, que está sempre assistindo a gente. Tem uma pergunta aqui, vou perguntar para você. A tal de chupeta para criança. Sim. Ocasiona mesmo problema ortodôntico depois? Como é que é? Porque também, vamos ser sinceros, a gente sabe que uma chupeta acalma a criança, né? Exatamente. Diga pra nós isso aí. Eu vou confessar um negócio aqui, Marco, na prática, né? Todo mundo tampa os ouvidos aí, mas vou ter que confessar. Então, meu primeiro filho, o que aconteceu? Nós tivemos que usar chupeta. Sim. Porque não tinha o que acalmar. Tá? Então a chupeta ela é tida assim como vilão. Sim. Ela ocasiona problemas, sim, de desordem ortodôntica, tá? Porém, nós temos que levar em consideração ao uso da chupeta, ao uso racional. Certo. Tá? Eu sempre falo isso para os pais dos pacientes. Por quê? Porque todo mundo fala, a chupeta não presta, a chupeta é isso, a chupeta é aquilo. Já vi muito dentista falando isso daí. Realmente, é um negócio ali que não é saudável, tá? Sim. Porém, às vezes a gente precisa. A criança tá com cólica, tá com um monte de coisa. Lembra da funchicória? Sim. O pessoal pegava, molhava a chupeta na tal da funchicória para acalmar a criança de cólica, né? Só que tem estudos que falam, hoje em dia, que se a gente remover a chupeta por volta de 1 ano e meio, 2 anos, não tem tantos malefícios ortodônticos causados. E realmente não tem. Não tem. Porque o que eu fiz? Do meu filho, eu removi, aí por volta de 1 ano nós removemos a chupeta e ele teve problemas mínimos. Outra coisa, a chupeta não pode ser também toda hora, o dia inteiro com chupeta. Não. É mais para acalmar naquele momento, né? Principalmente nos primeiros meses ali, que a gente sabe que é difícil, né? Eu agora tenho minha filha também, tá com 4 meses agora. Você vai mandar abraço? Agora mande abraço, porque é o seguinte, você tem que mandar abraço pra filha, pra esposa, pro avô, pra avó, vamos lá. Mandar um abraço pra todo mundo em casa lá, né? Pros seus filhos, pra minha esposa. Como é que é o nome das suas crianças? Do meu filho é Matheus, da minha filha é Heloísa. Tá, quantos anos tem o Matheus? Matheus tem 4 anos. É Heloísa ou Loísa? Heloísa. Heloísa tem quanto? Heloísa tem 4 meses. 4 meses? Rapaz, você tá dando chupeta pra Heloísa? Não. Ela não. Não, a Heloísa, assim, nós tivemos muita sorte, porque ela veio muito calma, assim. Quase não teve cólicas, teve um pouquinho, mas a gente segurou firme ali. Tá, então agora o meninão teve que ter chupeta. E você jeito. Entende daí também, né? Sim, e outra coisa, o que aconteceu? Eu lembro como se fosse hoje. Quando ele nasceu, tava muito frio. Ele nasceu em maio. E aí eu liguei pra minha mãe assim e falei, mãe do céu, pandemia, não podia entrar ninguém na Santa Casa, era só eu e minha esposa. Não pude nem trocar com a minha sogra. Nossa. Então, tipo assim, ficou nessa... Aí eu liguei pra minha mãe de madrugada. Falei, mãe, essa criança não para de chorar. O que eu faço? Chupeta. Daí ela falou, viu, você vai ter que comprar uma chupeta pra ele, não tem jeito. E aí eu fui, né, e aí minha mãe trouxe na portaria da Santa Casa, na época, pra mim. Trouxe a chupeta e falou, ó, dá a chupeta. Dá a chupeta. Não tem o que fazer. Você não sabe ler. Eu não sabia, não tinha feito curso pra ser pai. Ele não fez. Pode dar. E aí minha mãe falou, viu, dá a chupeta, depois você vai tratar mesmo, você mesmo resolve depois. E aí eu comecei a ler, né, muito nessa época por causa da chupeta, porque eu pensava assim, meu Deus do céu, né? Eu, ortodontista, dando chupeta pra criança. Dando chupeta pro meu filho. Mas aí, Marco, aí que entra a questão da evolução e entra a questão também da gente entender, né? Quando nós vamos usar chupeta, né? Então, não vou dizer, Bruno, você é a favor de usar chupeta? De jeito nenhum. Sim.
tá? De jeito nenhum. Se puder, não use. Se puder, não use. Mas se usar, faça uso consciente. Certo. Tá? Tem chupeta diferente, tem redondinha e tem outra que é meio de vento. É melhor a outra que tanto faz? Na verdade, tem um termo que eu particularmente eu não gosto muito, que fala chupetas com bicos ortodônticos. Sei. Não existe isso. Não existe isso aí. Eu sempre falo pros pais, vai usar chupeta, use chupeta que tenha bico pequeno. Não vai usar aquelas... Porque tem umas chupetas hoje que estão fazendo hoje em dia. Nossa, chupeta de palhaço. A chupeta fica desse tamanho na boca da criança. Sei. Então, assim, foge desse tipo de chupeta, tá? Usa chupeta menorzinha e, né, não usa o dia inteiro. Não pendura aquele pano lá, lembra? Sei. Sabe aquele Na paninho chupeta. que pendurava na chupeta? Sei. Não pendura o pano na chupeta. Tá. Pra não acontecer problemas aí maiores. Mas você, então, teve que dar chupeta pro menino. Tive que dar, não teve jeito. Eu tô obedeceu. confessando em primeira mão aqui, seu filho. E ouviu a mãe. Ouvi a mãe, né? A voz da sabedoria. Sabedoria. Quer mandar abraço pra mais gente? Isso falou só do filho só da do filho, da filha. Mas não, mandar um abraço pra minha esposa também. Minha esposa, pra quem não sabe, é dentista. Sim. Como é que é o nome da sua esposa? Minha esposa é Isabela. Isabela, dentista Isso. também. Isso, só que a minha esposa ela só trata criança. Certo. Ela não trata adultos, tá? O caso dela com chupeta é maior. E aí, o que aconteceu? Ela fez também, né? Fez especialização, fez curso e tal nessa área de odontopediatria. Certo. E aí ela trata só crianças hoje em dia. Certo, então mandar um abraço pra minha esposa também, pra minha mãe, né? Certo. Minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, todo mundo. Manda todo mundo. Não esquece do avô, da avó. E da sogra, não vai mandar pra Mandar pra sogra também, né? A sogra vai assistir, né? A sogra sogra, deve estar aí pendurada aí, a sogra. Agrade a sogra. Muito bem. Então, nós já falamos aqui da chupeta. Deixa eu só voltar numa coisa. Hoje tá acessível economicamente. Você falou que quando você estava falando é 20 mil. Isso. Hoje um tratamento desse aí é quanto hoje? Não, hoje em dia, Marco, a gente precisa definir, tá? Antes de eu passar... Eu sempre falo isso para todo paciente. Pode parecer clichê, pode parecer... Bruno não quer falar de valores. Sim. Não é isso. É que para cada caso a gente tem um número de alinhadores. Entendi. Tá? Então, um exemplo. O meu caso deu 14, o outro caso dá 7, outro caso dá 26, outro caso dá 50. Entendi. Tá? Então, depende do estrago como é que tá. Depende do estrago como é que tá. Aí, pra gente conseguir estipular, né, um valor e um tempo, a gente precisa fazer essa análise. Tá? Agora, tem tudo jeito, é parceladinho, é possível para o pessoal fazer. Hoje em dia divide em 18, 21 vezes, Nossa boleto, então, cartão, meio a meio. Então... Se abusar muito, aceita até a sogra do cara como pagamento. Aceita. Se a sogra não for muito ruim. Se a sogra não for muito ruim. Você vai ver? Como é que é o nome da sua sogra? A minha sogra é Dona Ana. Não, mas minha sogra... Ó, é um anjo. Não tenho dormindo. Não, brincadeira. Eu tenho uma sogra maravilhosa. Minha sogra, a Dona Enei, de 88 anos também, maravilhosa. Graças a Deus. Não tem que reclamar da sogra. A pessoa mais feliz do mundo é minha esposa, que tem a melhor sogra do mundo, que é minha mãe. Ô, Johnny, você tem aí os filmezinhos para nós passar, para ver o que o doutor tá mostrando para nós aí? Doutor, vai passar uns filmezinhos, a gente vai ver os filmezinhos e depois você vai explicar para nós, né? Legal. Olha, rapaz, tem uma tela aí. Hello. Esse é um scanner, tá? Esse é um scanner. Nós fizemos o investimento aí do scanner, tá? Qual que é o objetivo do scanner? O scanner é ter uma documentação mais precisa, tá? Sim. E a gente já... em 3D? Em 3D, isso. Sim. Ele faz a cópia da pessoa, da boca da pessoa inteira, tá? Em 3D. E assim nós conseguimos mexer tanto no computador, quanto fazer a impressão desses modelos 3D. Tá? Então ele vai copiando, ele tira aproximadamente aí 6 mil fotos por segundo. 6 mil fotos por 6 segundo? 6 mil fotos. E aí a gente já consegue ver o modelo aqui, né, da pessoa, a boca da pessoa aí na hora. Facilita muito mais o diagnóstico? Sim. Isso porque... você tem lá na sua clínica lá? Sim. E assim, agora, esse negócio, o que é isso aí? Esse aqui é a parte de estética, né? De clareamento, essas coisas que eu também faço. Certo. Tá? Então a gente faz todo o processo ali do clareamento, né? A paciente já vê o resultado na primeira sessão, muda demais. Muda demais.
O cigarro atrapalha muito? Atrapalha porque tem nicotina presente, né? E ele encosta no dente? Sim, ele deixa o dente mais amarelado, tá? Então... E tem uma certa idade que a pessoa precisa fazer esse trabalho assim de clareamento, que com o tempo vai... Com o tempo, Marco, isso é natural. Mesmo que você tenha uma boa higiene, uma dieta controlada com essa parte de corantes e tal, sim. Com o tempo o seu dente vai amarelar. Você isso é tratar. fatídico, tá? Não tem como retardar esse processo, tá? Isso aí você está fazendo um clareamento, é isso? Isso. Esse clareamento, né? A gente faz o clareamento dental imediato lá no consultório. Tá. E esse clareamento a pessoa já vê o resultado já na hora. Saiu, já clareou, tá? Tá. Então, você está falando alguma coisa. Isso, aqui é a gente dando início, né, a transformação do sorriso, tá? Com os alinhadores. Certo. Então, explicando aqui o processo, como que funciona a instalação, como que é feito a colagem do aparelho, tá? Porque a gente tem uns pontos que nós fazemos de resina nesse aparelho. Certo. E aí ele fica fixo, esses pontos, na boca da paciente. E aí a movimentação vai ocorrer a partir desses pontos. Tá? Então aí a gente colando o aparelho, preparando ali todo a colagem mesmo, tá? Sim. E depois de colado, você vai ver, ó. Vai aparecer daqui a pouco, vai aparecer depois de inserido. Aí a gente fazendo a parte de mecânica, tá explicando um pouco para paciente, ó, pedaço de plástico, né, que eu falei. Aí o alinhador já em posição na boca. Certo. Então depois fica totalmente imperceptível. E ela usa o dia inteiro? Como é que é? Usa o dia todo. À noite também, À noite também. Só tira para comer. Sim. E para escovar os dentes. Só. Certo. Tá? Então a gente usa, né, preconiza o tempo de uso aí por volta de 20 a 22 horas por dia. O doutor, o Johnny tem um amigo que não gosta muito de escovar o dente. O Johnny falou ali para mim, certo? Diga uma coisa para mim. Qual é a escovação que o cara não pode deixar de fazer? É a escovação da manhã. Levantou, tem que escovar. Ou é a última? A principal escovação, sempre também falo isso para os meus pacientes. A principal escovação é a escovação da noite. Da noite. Tá? Por quê? Porque a escovação da noite nós temos diminuição do fluxo salivar. Certo. Nesse horário. Então, o pessoal dorme. Dorme, o corpo dá uma desligada ali. Então, às vezes dorme de boca aberta, respiração, ronca. Então, o fluxo salivar nesses horários aí de sono é diminuído. E com isso, as bactérias, né, aproveitam que o pH da boca cai e aí é a hora que a bactéria faz a festa. Faz a festa. Então, a escovação antes de dormir é fundamental. Fundamental, tá? Certo. Então, uma sequência correta que a gente usa de higiene bucal, tá? Sim. Para essa higienização aí da noite. Estamos falando pro amigo do Johnny, né, Johnny? Ó, Johnny, anota aí pro seu amigo, tá? Ó, vamos lá. Sequência correta de higienização que a gente fala é, primeira coisa, passa fio dental. Certo. Tá? Depois do fio dental, nós fazemos, né, escovação com o creme dental. Depois da escovação, nós fazemos o bochecho, tá? Que é o uso do antisséptico bucal. É importante usar. Importante também, tá? Certo. E aí encerramos a escovação. O ideal é a pessoa levantar, fazer a higiene bucal. Isso. Depois das refeições fazer a higiene bucal. E à noite, principalmente, fazer higiene bucal. Principalmente, tá? Se quer ser preguiçoso, não seja preguiçoso com o da noite. Isso? Sim, exatamente, né? Porque o da noite é o mais importante. Assim, nós temos também recursos de higiene auxiliar, tá? Que são para pessoas às vezes que têm mobilidade reduzida, essas coisas. Nós temos hoje fio dental em forquilha, né? Que você não precisa passar o fio dental lá, ele já vem um pouquinho de fio dental e aí a pessoa vem e passa, tá? Temos também pro pessoal que às vezes não consegue escovar a língua e tal, temos os limpadores de língua, que também é um recurso auxiliar que nós podemos usar. É importante escovar a língua também, né? Importante principalmente, tá? A escovação da língua, principalmente na escovação da noite e na escovação da manhã, tá? Porque de manhã a gente acorda, né? Por causa desse pH ter caído, aí a gente acorda com bafo. Todo mundo acorda, tá? Não Por tem mais mínimo que seja o bafo, vai acordar. Então tem que escovar a língua de manhã e à noite. Isso, exatamente. E o enxaguante bucal recomendável. Isso, o enxaguante, na verdade, ele é um recurso auxiliar também. Certo. Mas, assim, eu tenho comigo, assim, o enxaguante, o que acontece com ele ali? Sabe aquela sensação de frescor? Sim. Eu gosto do enxaguante. Eu, Bruno, tá? Isso esquece o Bruno dentista, tá? Vamos falar do Bruno Pessoa. Tá.
eu gosto de sentir que eu tô limpo. Sim. Então eu uso o enxaguante ali para sentir essa limpeza mesmo, entendeu? Certo. Fora que ele melhora também o hálito, previne a litose, ajuda também a remover um pouco a mais dessas bactérias presentes na boca que são naturais, tá? Então eu gosto muito do enxaguante bucal. Tá, recomenda então. Fio dental também. Também. Fio dental, toda refeição, se puder, use. Fio dental, não só quando for no churrasco. Não só quando for no churrasco. Sempre que puder, fio dental. Mas a gente sabe, né, Marco, também que o pessoal tem uma rotina corrida aí, tá? Nem então, sempre nem você vai sempre poder. é possível, né? Então a gente também tem que entender a realidade de todo mundo, né? Certo. Então eu sempre falo pro meu paciente, se não conseguir usar fio dental, o ideal é que use Sim. cada escovação, tá? Certo. Escovou, usou, né? Então, não consegue passar fio dental sempre que comeu, Sim. usa na escovação da noite. Certo. Tá? Porque Escovação da noite é aquela que tem que ser caprichada. Caprichada. Tá? Eu posso fazer só uma vez por dia, aí você recomenda que seja na escovação da noite. Sim, o uso do fio dental, né? Fio dental. Isso. O fio dental, Pode língua. Isso. Certo, Tá, então. mas as escovações, né, a gente recomenda que seja no mínimo 3 por dia. No mínimo 3. Isso. Só que tem uma questão assim, que a gente sempre fala também. Não adianta nada o cara comer 5, 7 vezes por dia e ele escovar 3. Certo. Ele tá correndo risco de ter lesão de cárie também. Certo. Ou tártaro, ou qualquer coisa, tá? Então, assim, tem que se adequar à quantidade de vezes que ele se alimenta também. Certo. Entendeu? Então, é importante. Se alimenta 7, então escova 7. Certo. Se alimenta 5, então escova 5, tá? Igual eu falei, pelo menos escovação. Certo. Fio dental, não consegui usar quando a correria, trabalho, não sei o quê. Usa principalmente na escovação da noite. Daí. Doutor, você falou aí que a tendência com a idade é a pessoa ter que fazer o clareamento, que é o tártaro, a limpeza, essas coisas assim. É comum. É comum, né? Não tem muito para onde correr, tá? Com o passar do tempo, né, nós vamos perdendo essa sustentação de colágeno, de musculatura, de gordura também, tá? Sim. Então, a tendência é que os ossos, eles modifiquem um pouco. Sim. Então, conforme o osso modifica, dente modifica um pouco, gengiva modifica um pouco. Sim. E aí acontece da gente ser, às vezes, mais suscetível a tártaro, a diminuição de fluxo salivar que vai contribuir para o surgimento de cárie. Tá. Tem, por exemplo, uma pessoa da melhor idade, que o senhor já tem paciente da melhor idade. Sim. Ele é recomendável fazer, por exemplo, uma limpeza de 1 em 1 ano, 6 meses? O que é? A gente sempre fala assim, controle, tá? Para garantir uma higiene bucal, 6 em 6 meses. 6 meses, tá? Porque para e pensa assim, de 6 em 6 meses, se a cada 6 meses a gente consegue, né, identificar se tem um problema ou não, a gente trata antes, tá? Certo. E já pro pessoal que gosta de saber de financeiro, essas coisas, é muito mais barato. Certo. Tá? Tratar antes do problema acontecer. Então é muito melhor ele fazer de 6 em 6 meses uma higienização bucal, porque vai diagnosticar possíveis problemas no começo. Exatamente. Tá. Tá. O que eu ia perguntar? Não, eu acho que era mais ou menos isso aí mesmo. Cigarro. Tarde do cigarro. Como é que é? Ele é um vilão também? Sim, o cigarro ele mistura, na verdade, tá? E ele ativa mecanismos. Na hora que você está fazendo ali o uso, tá? Primeiro que tem a questão do calor. Certo. Tá? Então, segundo que tem a questão da nicotina. Então, cada vez que você aspira a nicotina para dentro com calor, certo, isso vai ocasionar problemas na sua boca, tá? Certo. E tem enzimas, porque assim, o nosso corpo, Marco, ele tem enzimas específicas que ocasionam doenças. Isso certo, é fato, tá? Certo. Enzimas, células, enfim, um monte de coisa. Então, esse fato de você aspirar uma fumaça quente associada à nicotina, ele aumenta riscos de você desenvolver problemas bucais. Certo. Não só, né, parte de manchar dente, de amarelar, dessas coisas, isso é o mínimo, eu sempre falo para os pacientes, sim, tá? Porque hoje em dia o câncer de boca está muito em alta. Sim. Tá? O cigarro ajuda muito? Nossa, demais, porque o que acontece? Igual eu falei, tem enzimas, tem células sim, que são ativadas com a inalação dessa fumaça, que às vezes propicia você, né, influencia você a desenvolver um quadro ali de câncer bucal. Então, maravilha. Doutor Bruno Menck, tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Esqueci. Não sei. Aonde que fica o consultório do senhor? Então, meu consultório fica ali na Avenida Demar de Barros, certo, 836,
Clínica CIMED, CIMED. tá? Tá. Na parte de baixo, nós temos ali 2 salas. Eu tenho a minha sala, minha esposa tem a sala dela. Os dois, a esposa fica ali e o senhor também fica ali. Isso. Certo, aqui na CIMED, na Demar de Barros. Isso. Certo, perto aqui do asilo, do campo do asilo ali. Isso, em frente ao Society ali. Em frente ao Society. Então, ó, vocês que querem procurar o doutor, tem telefone para contato? Tem telefone. Pode passar. Pode passar? Pode passar, doutor. É 15 99616 3937. Repita, doutor. 15 99616 3937. Muito bem. 15 99616 3937. Isso. Muito bem. Gostaria de deixar, Marco, também, se o pessoal quiser acompanhar a minha vida, tá? Sim. Eu tô lá no Instagram, né? Hoje a gente tá... Como é que acha no Instagram? Achar no Instagram você vai procurar ou o Dr. Bruno Menck, tá? Certo. M-E-N-K, pra quem não Certo. sabe, né? Como escreve Menck. Ou @dr, tá? Bruno Menck, tá? @dr. Bruno Menck. Bruno Menck, Isso. certo. E aí a gente Se tá... no Instagram lá acha, você manda uma mensagem. Pode mandar mensagem. Pode marcar a consulta lá também? Isso, tem endereço lá, tem link para ir com o GPS, Tá. tem tudo. Não tem erro. Não tem erro. A gente está desenvolvendo também esse trabalho, né, através das mídias sociais, né, Sim. do Instagram propriamente dito. Então eu falo um pouco de ortodontia digital lá, de saúde bucal, recomendação de indicação de algumas coisas, de alguns produtos. Falo de alinhador Invisalign, falo de ortodontia fixa, falo de tudo. Ai, que lá. legal. Então, quiser acompanhar a gente, pode Tá à seguir a disposição. gente lá que nós estamos à disposição. Pode mandar dúvida, tá? Ó, pergunta lá. quiser mandar É isso aí. pergunta, pode mandar pergunta. Tirar suas dúvidas. Muito bem, doutor. Muito obrigado pela presença do senhor Eu que aqui. agradeço. E dar a oportunidade para que a gente possa passar algumas dicas aí para as pessoas que nos assistem, aqueles que nos acompanham pelo Jornal Expresso. Então a gente ouviu aqui Dr. Bruno Menck, que falou aqui sobre ortodontia e deu dica aí pro pessoal aí com relação à saúde bucal. Obrigado, Marco. Obrigado, doutor, por ter vindo. Volte sempre. Obrigado. Eu que agradeço. Marco, nossa, não tem nem o que falar dele, porque meu pai ama ele, meu avô ama ele. Eita. Todo mundo lá em casa tem um carinho imenso por você, Marco. Obrigado por você também ter um carinho com a nossa família, né? Desde Guapiara. Eu sou amigo do vô dele há muito tempo lá em Guapiara. Não vou falar que a época ele tinha cabelo, porque já não tinha, viu, André? Mas é um amigão do peito, um amigo muito querido. O avô dele, do Bruno, a mãe, o pai, todos os amigos, né? Então mande um abraço para todos. Pode deixar, obrigado. E feliz de você poder aqui contribuir com o Jornal Expresso. Muita gente de Guapiara está assistindo. Né? Um abraço também pro pessoal de Guapiara, né? Cidade irmã, né? É minha terra querida, né? Vivi por muito tempo lá, então um abraço pro pessoal de Guapiara aí. Maravilha. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado. Até breve.